Pode. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Marcel, sou R3 da Gastro, daqui da Unifesp, e hoje eu tive o prazer de ser incumbido de apresentar esse caso para a gente poder discutir não só a questão de diagnóstico, mas também conduta em relação à evolução dele. Tá aqui, ó. Isso aqui agora. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Marcelo. Tá ok. Bom, então, dando início, hoje a gente vai falar de um paciente que estamos acompanhando, começamos a acompanhar na interconsulta do pronto-socorro do Hospital São Paulo e que ele acabou subindo ontem para a nossa enfermaria. Então, é um paciente que ainda está internado e ainda estamos seguindo com o caso dele. É o paciente JCP, masculino, de 50 anos, branco, divorciado. Ele é natural de Conselheiro Pena, aqui em São Paulo, mas reside em Tatuí, também no mesmo estado. Ele procurou o nosso pronto-socorro no dia 16 de fevereiro com a queixa de inchaço nas pernas e no braço há 2 meses. A história que ele relatou nessa ida ao pronto-socorro é que há mais ou menos 6 meses ele começou com um quadro de edema de membros inferiores bilateral associado a um edema do membro superior esquerdo, há 2 meses, e surgimento de um nódulo em axila esquerda, indolor, sem crescimento durante esse período. Negava febre, sudorese noturna ou linfonodomegalias em outros locais. Negava dispneia, dor ao movimentar o membro superior, mas relatava um aumento do volume abdominal com protrusão umbilical, algo que ele não tinha antes. Teve um relato também de uma diminuição de diurese há mais ou menos 3, 4 meses, mas sem alteração na coloração ou no odor. Relatava também um aumento na frequência das evacuações nos últimos meses, 4 a 5 vezes ao dia, só que sem consistência, era mais relacionado ao número de evacuação do que a uma consistência amolecida. O paciente também negava a perda ponderal nesse período. De antecedentes patológicos, ele é um paciente que ele é transplantado renal. Ele fez esse transplante em 2005. A etiologia foi uma glomerulonefrite, mas indeterminada. Chegou a fazer hemodiálise por 1 ano e meio até conseguir fazer o transplante. Foi um transplante de um doador vivo. E ele seguia em acompanhamento no Hospital do Rim. Tinha uma creatinina basal de 0,7 a 0,9. E ele, nesse acompanhamento que ele fazia no Hospital do Rim, foi que ele evoluiu com algumas alterações hepáticas, sendo encaminhado para o nosso ambulatório. Então, em relação a essa hepatopatia em questão, ele ainda estava em investigação ambulatorial com a gente, aguardando o retorno para dar seguimento ao processo de investigação. Então, falando um pouco dessa hepatopatia, eu vou sair um pouco aqui do pronto-socorro para a gente avaliar quem é esse paciente, para depois a gente poder entender melhor o quadro que levou ele aqui ao pronto-socorro. Então, eu colhi informações baseadas no nosso prontuário na última consulta que ele teve com a gente, foi em dezembro de 2019. Como havia dito, ele era um paciente transplantado renal, que tinha sido encaminhado ao ambulatório de hepatites em 2015, devido ao aumento de transaminases. Já na admissão do nosso ambulatório, ele já tinha alguns sinais de hepatopatia crônica, com a presença de telangiectasias, eritema palmar e sinais de hipertensão portal, com relato de presença de varizes de esôfago. Mas era um paciente que ele estava assintomático e nunca tinha tido nenhuma descompensação prévia da parte hepática. Fazia o uso de azathioprina, tacrolimus, não tem mais doses descritas nessa época, prednisona 5 mg, propanolol 20 mg 2 vezes ao dia, complexo B e omeprazol. Até esse ponto, o paciente ele já tinha realizado sorologias, tinha feito investigação de hepatopatia metabólica, dosado ceruloplasmina, perfil de ferro, tinha feito também pesquisa de doença autoimune e ele estava aguardando uma biópsia hepática para poder dar continuidade a essa investigação.
Eu vou trazer aqui os exames que ele já tinha até esse momento que a gente estava acompanhando ele. Então, logo quando ele chegou com a gente, lá em 2015, ele veio para a gente, perdão, apresentando uma plaquetopenia, uma TGO alterada, canaliculares também alteradas, uma bilirrubina total de 2,6, um pouco mais de indireta do que de direta, mas tinha uma albumina de 3,8, um DHL normal, alfa-feto também normal. Glicemia, foi observado que ele tinha uma glicemia de jejum alterada, bem como hemoglobina glicada, então ele teve esse diagnóstico também do diabetes após esse transplante durante a nossa investigação. Tinha uma função renal preservada, mantendo uma creatinina basal de 0,7, um AP de 91%, só que destaco aqui uma imunoglobulina alterada de 3.044, com valor de referência de 1.600. O perfil de ferro dele era normal, perfil tiroidiano também, tinha um alfa-1 antitripsina também dentro dos padrões de normalidades, bem como os níveis séricos de ceruloplasmina e cobre. Em comparando com o exame mais recente que ele tinha no ambulatório, mantinha praticamente o mesmo padrão de plaquetopenia, TGO alterada, bilirrubina também alterada, um pouco mais de indireta do que de direta, só que dessa vez com canaliculares normais, mas uma albumina um pouco mais baixa. Complementando a investigação etiológica da hepatopatia dele, ele tinha sorologias negativas para HIV, para hepatite C, ele tinha vacinação para hepatite B, negativo para Epstein-Barr, e já tinha tido contato com hepatite A, com CMV e com toxoplasmose. Ele tinha um relato de uma pesquisa de um lavado broncoalveolar que eu não consegui identificar, provavelmente foi por conta de alguma internação dele anterior ao nosso segmento, enquanto ele estava acompanhado no HRIM, mas de qualquer maneira ele tinha uma pesquisa para tuberculose negativa. Da parte dos autoanticorpos, ele tinha um antimitocôndria positivo, 1/320, com os demais autoanticorpos negativos, o antimusculo liso, anti-LKM e anticélula parietal. De ultrassom prévio, ele tinha um ultrassom de abdômen superior com o fígado já de características crônicas, contornos regulares, mas um aspecto serrilhado, dimensões reduzidas e alterações difusas da ecogenicidade. Uma veia porta aumentada e veias intrahepáticas com fluxo hepatoportal. Ele também tinha uma endoscopia de 2019 com varizes esofágicas de médio e grosso calibre, sendo 2 de médio e 1 de grosso, sem sinais de sangramento recente. Tinha cicatrizes longitudinais de antrogastro, uma gastropatia congestiva, e na época tinha um teste da urease negativo. Vale ressaltar que essa era a última endoscopia que esse paciente tinha, e que na ocasião, apesar de ter sido descritas varizes, elas não tinham sido ligadas. Sendo assim, com esses exames, e com tanto laboratoriais quanto de imagem, nosso paciente ele estava aguardando uma biópsia hepática para poder ajudar na definição diagnóstica. Então, vamos parar um pouquinho aí, Marcelo, para ver o que as pessoas acham, né, em termos de diagnóstico etiológico dessa hepatopatia com hipertensão portal que esse paciente transplantado renal estava apresentando, né? Isso. Quem que está por aí? Vou dar sossego para a Gabi hoje, tadinha da Gabi. Fernanda. Fernanda está aí? Tá. Fernandinha, pensei que era Maria Fernanda. Fê, Oi, doutor. o que você acha desse diagnóstico? Eu estava Que achando... diagnóstico você faz para esse paciente? Então, doutora, é um paciente da hepatopatia crônica dele, tem já características mesmo de hepatopatia crônica, né? Tem telangiectasia, tem Epstein-Barr, tem varizes de esôfago. Aí o que me chama a atenção, na verdade, porque ele tem aumento de enzima colestática, ele tem a TGO alta e ele tem um AMA positivo, 1/320,
um homem, e é um homem, né? Assim, a princípio eu pensaria numa coluna biliar primária, só que homem, assim, não sei, não é impossível. E ele tem esse GG aumentado também. Não sei se falaria muito a vapor com IgM normal. Mas foi o que me chamou mais atenção, assim, um homem de 50 anos com predomínio de colestática com um AMA positivo. Esse é um positivo, me faz pensar em CBP. Alguém quer dar algum outro diagnóstico diferencial? Eu acho que está certo isso que a Fernanda falou, né? Até de transaminase ele tinha pouca alteração, né? Ele 46 a 40, é um quadro um pouco... Ele tinha TGP normal e ligeiramente aumentada, né, Marcelo? Isso, entre TGO. Marcel, ele não tem fã, não, né? O fã, nessa época, não. Tá. Algum outro diagnóstico diferencial? Eu não vi... Você mostrou o perfil de ferro, Marcel? Está aqui, doutora. Era um ferro de 78, ferritina de 87, tá. 19, todos dentro da normalidade. Certo. O que você achou do prontuário dele nesses 4 anos? Foi bem investigado? Só faltava uma biópsia, Marcelo? Chefe, acho que a gente conseguiu, ele conseguiu realizar a parte de hepatopatia viral, a gente conseguiu investigar metabólica, doenças de depósito, pesquisas de autoimune. Então, eu acho que entre as principais etiologias, incluindo até alfa-1-antitrypsina, pesquisa de cobre, ferro, eu acho que ele estava com investigação bem completa. E eu acho que por conta disso, que o próximo passo seguiu para a biópsia. Entre 2005 e 2014, a gente tem alguma informação do pós-transplante, eventualmente da plaqueta desse paciente? Alguma coisa que pudesse sugerir que ele viesse vindo com uma doença hepática? Ele só... A gente não tinha porque, como ele era acompanhado no agarrinho, eu não consegui ter acesso aos dados de lá. Ele só passou a acompanhar com a gente aqui a partir de 2015. Então, a gente não sabe se ele foi transplantado já com uma hepatopatia crônica, né? Em atividade. Não. Que, aliás, é um problema recorrente lá no ambulatório do Hepatorrim, né? Muitas vezes a gente não tem muita informação do agarrinho, o sistema deles é diferente, então a gente não consegue ter muito acesso à informação. O Gustavo não está aí, né? Acho que não. Peraí. Não está, não. Não. Porque, só para ilustrar aqui a conversa, né? O Gustavo, a tese de mestrado dele foi um levantamento de quais eram as hepatopatias que os transplantados renais apresentavam e o motivo deles serem encaminhados para nós. Então, sem dúvida, tanto nos períodos mais antigos quanto mais recentes, a maior causa de encaminhamento lá do agarrinho para a gente eram os vírus C e vírus B, né, que nós pudemos afastar nesse paciente aqui. A terceira causa de encaminhamento era parecida com este caso, eram alterações de enzimas hepáticas ou achados de hepatopatia crônica, né? E aí, eu te perguntei do ferro, porque a causa mais prevalente, assim, que a gente encontrou na tese do Gustavo, foi sobrecarga de ferro. Esses pacientes recebem muito ferro durante a diálise, né? E depois eles não conseguem mobilizar esse ferro, mesmo depois do transplante, e alguns têm uma hepatopatia já avançada por conta de uma hemocromatose secundária. E não é o caso aqui também, você mostrou para a gente ferro normal, né? Depois, as outras causas, a doença hepática gordurosa não alcoólica,
levando a... Porque esses pacientes, muitas vezes, são diabéticos, eles tomam corticoide durante muito tempo, então o NASH é uma causa frequente desses pacientes evoluírem para a cirrose, né? E outra causa comum que a gente encontrou foi lesão hepática por droga, mas a lesão hepática por droga era mais relacionada à alteração de enzima e não a uma cirrose com hipertensão portal que nem você encontrou nesse paciente, né? E depois vinham outras causas pulverizadas, aí tinha meio que de tudo, né? E tinha esquistossomótico, tinha doença autoimune, uma colangiopatia do imunossuprimido, tinha um monte de outras doenças. Então, só para contar o que a gente tem visto lá no ambulatório de hepatologia. Doutora, acho que um fator que ajudou também nessa questão, apesar dele ter feito a hemodiálise, é que ele fez pouco tempo até o transplante. Ele só fez 1 ano e meio de hemodiálise até conseguir fazer o transplante. Eu acho que isso contribuiu para que ele não tivesse tanta essa sobrecarga de ferro. Ah, sem dúvida. Porque essa sobrecarga geralmente acontece dos pacientes que fazem muitos anos, né, de hemodiálise. Então, aqui a gente está meio empacado na causa, concordo com a Fê, que deve ser uma hepatopatia de causa biliar, né? Ele tem mais colestase bioquímica do que alteração hepatocelular, tem o mitocôndria que a gente precisa valorizar, né? E aquelas coisas que acontecem com os nossos autoimunes, né? Quem é para ter IgM aumentada não tem IgG, aí é para ter autoanticorpo de hepatite autoimune, tem autoanticorpo de CBP, então isso é de todo dia. E fica como diferencial, acho que outras hepatopatias, né? Ele é um diabético, embora tenha sido um diabetes pós-transplante, mas ele pode ter uma doença gordurosa já em fase cirrótica. Que é isso, né? Alguém tem alguma outra ideia? Gama, alguma outra ideia? Doutora Lúcia, eu tive a oportunidade de acompanhar esse doente, né, inicialmente essa investigação passou por todas aquelas causas habituais, até chegar, né, a esse momento de que tudo estava... Nada era esclarecido, exceto esse AMA de 1 para 320, mas como o Marcel falou, né, em algum momento depois as enzimas canaliculares normalizaram, mas a gente parou ali e falou, bem, a biópsia hepática é essencial para esse paciente. Mas dentre os diagnósticos diferenciais, embora, né, ele tivesse aqueles estigmas de hepatopatia, eu fiquei pensando sempre no papel da azatioprina ao longo desse tempo todo, né, esse paciente usando a azatioprina desde 2005, se eu não me engano, né? Se ele poderia entrar no grupo daquelas doenças vasculares, porto-sinusoidais, em que a azatioprina é uma das etiologias, né? Aquilo que seria também, doutor Eduardo até gosta de chamar a atenção disso, venopatia portal obliterativa, mas seria uma hipertensão portal não cirrótica. Ou seja, ele tem um fígado pequeno, um fígado do cirrótico, estigmas de hepatopatia crônica, mas eu fiquei sempre pensando assim, será que, depois de tudo negativo, será que a azatioprina tem algum papel relevante aí nessa etiopatogenia, nessa doença hepática crônica, né? A gente sabe que a azatioprina também pode levar aquelas síndromes de dutopenia, né? Que doença ele tem, né? É hepatocitária, é hepatobiliar, a droga está ou não envolvida, e aí a biópsia hepática era a solução para a gente naquele momento, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcel. Você mostrou as enzimas inicialmente, as canaliculares altas, e depois, num segundo controle, normais. Isso. Teve alguma intervenção nesse sentido que o Gama perguntou, de mudar remédio, alguma coisa? Não, ele sempre, nesses 5 anos, ele sempre manteve com a imunossupressão, com a azatioprina, tacrolimus e a prednisona, e só foram introduzidas medicações
por conta das descompensações. Foi introduzido o propanolol devido à hipertensão portal, as medicações dele aqui, que ele estava na época, era complexo B e omeprazol. Na teoria, ele tinha exames canaliculares alterados em 2015 com AMA positivo, né? E um fígado crônico. Talvez ele, se tivesse respeitando o guideline, alguém já teria até tratado ele, né? Pensando numa doença, uma colangite biliar primária. Sim? A enzima alterada preenchia lá o critério de colestase? Não lembro qual era o grau de... Não, a fosfatase era 157 com valor de referência de 130. Não preenchia, né? Um e meio, tá. Era só o antimitocôndrio. E a imunoglobulina que estava aumentada, que chamava atenção. E esse GG estourado aí, o que é? Como é que a gente... Eu acho que aí fica por conta da doença hepática crônica, né? Porque se somar, ele tem uma proteína total de 9,5 com albumina de 3,8, né? Tá sobrando muita globulina total e ele deve ter uma hipergama boa, né? Sim. Quase 5 e pouco, né? 5,7. Beleza. Vamos em frente? Vamos em frente, então. Então, a nossa última consulta com esse paciente foi em 2019, e no caso ele estava aguardando a realização da biópsia hepática e a ligadura dessas varizes esofágicas que ele tinha. Nesse meio tempo, em 2020, ele acabou não conseguindo retornar por questões da pandemia, do coronavírus, mas ele conseguiu fazer a biópsia hepática. Em janeiro de 2020, até antes do início da pandemia, ele conseguiu fazer a biópsia. Eu vou descrever aqui o laudo da biópsia e abrir espaço para o doutor Caio comentar. Deixa o Caio comentar. O Caio está Não precisa ler o laudo, não, ele comenta. Perfeito. Vou sair, então, aqui da minha apresentação. Acho que tá aparecendo, né? Tá, uma tela branca, Caio. Então vamos lá. Aí foi. Em relação à biópsia, é uma biópsia bem representativa, a gente tem 13 espaços porta. Analisando uma maçom, que é a coloração que eu tenho à esquerda, dos tratos portais amostrados, alguns, né, na verdade 2, eu consigo identificar que tem uma expansão fibrosa um pouquinho mais exuberante do que o normal, né? Então eu vejo essa área azulada um pouquinho mais espessa. Lógico, é um espaço porta um pouco mais calibroso, então é esperado mesmo ele ter uma densidade maior, mas é mais do que esperado. E ao lado tem a coloração da impregnação pela prata reticulina, que também me confirma que tem um pouco de expansão fibrosa, né? Então eu não tenho sinais de formação de septo ou sinais de que tenha já um fígado cirrótico nessa amostragem. Em relação à avaliação pela reticulina, eu vejo algumas áreas do parênquima, né, principalmente essa área, provavelmente vocês não vão ter tanto essa imagem, mas eu até circulei para facilitar um pouco. Então, essa área parece uma área mais nodular, né? Não sei se tem alguma diferença para vocês. Né? Então, a gente vê, né, principalmente nessa área mais próxima à zona 3, a gente vê um aspecto meio nodular. Então, por que eu tenho essa área nodular? Então, isso está mais relacionado com uma hiperplasia nodular regenerativa. Então, a reticulina, né, impregnação pela prata, ela consegue me ajudar a demonstrar isso. Por quê? Porque eu espero
que entre as traves dos hepatócitos, né, essa área daqui normal, eu tenho somente uma trabécula, né, eu tenho de 1 a 2 células, né, hepatocitárias, hepatócitos, definindo essa trave. A partir do momento que eu tenho um aspecto um pouco mais regenerativo, né, que é essa outra imagem, eu perco um pouco essas traves de reticulina e eu vejo uma proliferação, né, um padrão regenerativo dos hepatócitos. Então, mostrando mesmo que se trata de uma hiperplasia nodular regenerativa, aquela área nodular que eu mostrei. Outros campos, eu vejo também deposição de fibrose entre os sinusoides, ou seja, entre os hepatócitos, né, uma fibrose perisinusoidal, né, que eu vejo essa deposição mais acastanhada da reticulina. E observando o HE, eu vejo então, igual eu falei, tinha 2 espaços porta, que eu vejo uma área mais característica para a deposição de fibrose. Eu praticamente não vejo quase nada de inflamação, não me chama atenção a inflamação portal. Eu não vejo reação ductular, para eu pensar aqui numa doença, né, uma CBP, uma doença de padrão biliar. O que me chama atenção? Então, além dessa fibrose portal não tão exuberante, eu observo o quê? Que a região subintimal do componente venoso, ela tem um aspecto de ser um pouco mais esclerótico, né? A gente parece que tem uma deposição de colágeno maior, mas também é discreto. E outra alteração aqui que é característico, eu tenho a região da tríade portal, né, arteríola, veia e estrutura biliar, e eu vejo aqui a região da veia centrolobular. Então, parece que tem uma aproximação dessas duas estruturas, né? Parece que teve um colapso do parênquima que dá a sensação de que tem aproximação dessas estruturas vasculares. Outros achados, a gente vê dilatação sinusoidal, né, uma dilatação que tem uma concentração maior na zona 3. Tá? E outras áreas do parênquima eu vejo um aspecto mais glicogenado, né, núcleo glicogenado dos hepatócitos. Então, esses achados morfológicos, né, que eu vejo dilatação sinusoidal, fibrose perisinusoidal, hiperplasia nodular regenerativa hepatocitária, uma fibrose portal, uma esclerose subintimal venosa, e essas estruturas mais próximas, eu favoreço, considerando a parte morfológica, que pode se tratar de uma esclerose hepatoportal. Outro achado que normalmente a gente encontra na esclerose hepatoportal, como a gente tem essa área de esclerose intimal, às vezes a parede, né, da vênula, ela tende a fazer uma herniação em sentido ao parênquima. Né? Isso é muito difícil de ver. Acho que a doutora Valéria viu uma vez na vida dela, eu nunca vi. Tá? Mas é um achado morfológico que normalmente está dentro desse diagnóstico de esclerose hepatoportal. É isso. Agora eu volto. E as associações que você faria, Caio? Nada? A gente sabe que das etiologias, a maioria, né, das causas tem uma origem indeterminada, mas a gente tem desde infecções, desde a ação de medicamento, como a própria azatioprina, que já foi relatado aí, que pode levar a esse quadro, né? Caio, essa esclerose hepatoportal é a mesma coisa que venopatia portal obliterativa, hiperplasia nodular regenerativa, doença vascular porte-sinusoidal, é a mesma coisa? A hiperplasia regenerativa acaba sendo um dos achados que a gente tem, né? Tá. Uhum. Mas a gente pode dizer que esclerose hepatoportal é uma doença vascular porto-sinusoidal, uma venopatia portal obliterativa? Sim, Sim. Eles até correlacionam que, às vezes, por exemplo, até que eles falam das causas, uma posição da causa até infecciosa, que às vezes pode emitir êmbolos, e esses êmbolos, às vezes, atrapalham a própria vascularização hepática, né? Só que na doença em si, a gente não identifica trombose. Tá. Que é um dos achados que a gente não consegue ver.
mas que para ter esse envolvimento mais de regeneração, provavelmente tem algum distúrbio vascular, sim. Que é a mesma coisa que a SOS, a síndrome de obstrução sinusoidal por azathioprina, que a gente tem vários casos lá no ambulatório. É isso, Gama, que você está perguntando? Ou é outra coisa? É outra coisa. Eu acho que, na minha cabeça, assim, a síndrome de obstrução sinusoidal é a antiga síndrome de obstrução venosa, né? Que tem um comportamento evolutivo, às vezes, mais grave. Essa esclerose hepatoportal, que o Cláudio falou, eu fico imaginando que talvez seja aquilo que o doutor Eduardo, de vez em quando, chama a atenção de alguns casos, que a gente já viu, acho que a Ana Lúcia fez uma revisão disso numa sessão anatomoclínica que a doutora Valéria mostrou, uma venopatia portal obliterativa, né? E aí eu estava, por conta dessa sessão, hoje à tarde, quando eu cheguei no ambulatório, eu estava levantando aqui uns artigos da SLD, e aí, nesse momento, quando eles entram nesse grupo de venopatia portal obliterativa, eles colocam uma tabela aqui de inúmeras causas, desde anemia plásica, doenças mieloproliferativas, linfoma Hodgkin, mieloma múltiplo, as doenças protrombóticas, deficiência de proteína C, proteína S, síndrome antifosfolípide, doenças imunológicas e inflamatórias, aí as doenças autoimunes, até hepatite autoimune, entra no diagnóstico diferencial, as infecções, como o Caio falou, a doença celíaca entra no diagnóstico diferencial, e das drogas eles colocam a didanosina, azatioprina, tilguanina e oxaliplatina. E causas genéticas, né, são muito raras. Então, nesse grupo da hipertensão portal, porque ele coloca tudo isso no pacote da hipertensão portal não cirrótica. Aí ele fala que recebe o nome de venopatia portal obliterativa, de cirrose septal incompleta, doença vascular porto-sinusoidal. Aí eu fiquei na dúvida se seria a mesma coisa que esclerose hepatoportal. É porque o próprio termo esclerose a gente usa mais no Ocidente, até tem isso que eles falam na literatura, né? Mas é a mesma coisa, sim. Ah, legal. E o estranho, então, desse caso é que a gente documenta uma cirrose, de fato, um fígado pequeno, exatamente, né? Que a gente não esperaria numa doença não cirrótica, doença vascular não cirrótica, né? Exatamente, No contexto de ser transplantado renal, ficaria mais, então, associada à medicação, provavelmente. A medicação, provavelmente, sim. Por isso que em algum momento a gente pensou, será que vale a pena o pessoal do rim pensar em trocar a azatioprina, tirar e substituir por uma outra droga imunossupressora, né? Porque ele vem já desde 2005, acho que sim. Né, a longo prazo usando a azatioprina na mesma dose, enfim. Eu acho que a Maria Fernanda viu um caso bem parecido também. Eu vi, doutor, estava até mandando aqui mensagem para o doutor Gama, que eu mandei uma foto para ele, da biópsia de um paciente lá do ambulatório do Hepatorrim, também transplantado renal, em uso de asa há muito tempo, mas ele não era cirrótico, ele tinha uma hipertensão portal, e aí a gente chegou a biopsiar e veio realmente na biópsia uma esclerose hepatoportal. Descartamos as outras causas e aí ficou muito provavelmente associado à medicação mesmo. Ainda não chegou, Fernanda. É que eu estava terminando de escrever aqui, ó. Lembra desse? Tá aqui a foto. Antônio do Carmo, lembra? Carmo. Eu lembro desse paciente, Antônio do Carmo. Sim. Vamos agora para o motivo da internação? Vamos, então, voltar. E aí, doutora Lúcia, só um momento, Marcel, um pouquinho. Aquele AMA 1/320, que é um título alto, enfim,
a gente deve continuar monitorando esse paciente pelo menos uma vez por ano com enzimas canaliculares, enfim, porque a gente também pode se surpreender lá na frente com uma CBP no futuro. Sim, Né? com certeza. Bom, então, dando continuidade ao caso, agora a gente volta ao momento que o paciente está lá no nosso pronto-socorro com aquela queixa de edema de membros inferiores e membro superior esquerdo. Então, complementando nesses antecedentes patológicos deles, a gente tem então, o transplante renal de etiologia indeterminada, um diabetes mellitus pós-transplante, uma hepatopatia a esclarecer, provavelmente secundário ao uso da azathioprina e com componente autoimune a ser seguido e acompanhado. O paciente negava alergias, etilismo ou tabagismo e também negava antecedentes familiares de hepatopatia. Nessa vez que ele veio ao nosso pronto-socorro, ele veio em uso dessas medicações. A azathioprina 50mg, a Pred de 5, tacrolimus 1mg 2 vezes ao dia, o propanolol 20mg 2 vezes ao dia, e de novo o enalapril 5mg e essa furosemida 40mg 2 vezes ao dia. Quando depois eu interroguei ele quem havia prescrito essa furosemida, ele disse que nesse tempo em que ele evoluiu com esse edema de membros inferiores, ele procurou outro pronto-socorro externamente, e nessa passagem pelo pronto-socorro tinha sido introduzido essa furosemida por conta do edema que ele havia apresentado. Fazia o uso do omeprazol, do complexo B, e fazia o uso da insulina em pH, 40 unidades pela manhã e 22 no almoço. O exame físico admissional, o paciente ele não tinha alterações de sinais vitais importantes, estava em bom estado geral, um pouco descorado, hidratado, cianótico anictérico, sem alterações na ausculta cardíaca e respiratória, um abdômen flácido, globoso, indolor, com presença de ascite nas manobras de semicírculo e maciez móvel, e tinha um edema, 2 cruzes em 4 em membros inferiores, bilateral e simétrico, e um edema assimétrico em membro superior esquerdo, 3 cruzes em 4. Além disso, no exame físico, ele tinha uma massa endurecida e palpável em axila esquerda de 4 a 5 centímetros, fixa e de bordos irregulares. Eu trago aqui a foto para vocês do paciente, em que a gente consegue ver a ascite com a protrusão umbilical, um pouco do edema de membros inferiores e a assimetria entre os membros superiores, evidenciando aqui nessa foto, e também aqui a gente consegue ver o linfonodo que era palpável. E a gente consegue determinar exatamente o ponto em que começa o edema. Então, ele começa aqui a partir dessa região do braço, estendendo-se a todo o membro superior esquerdo. Aqui dá para ver que ele tem um pouco de ginecomastia, não deu para ver tanto as células de ectasias que ele tinha aqui pela foto, não deu tanto para ver. E aí, então, juntando esse quadro de hepatopatia com essa queixa de edema, ascite e esse linfonodo, que a gente vem perguntar quais seriam as hipóteses diagnósticas dessa intercorrência que o paciente teve que o levou ao pronto-socorro. Quem queria comentar? Maria Fernanda, quer dar alguma opinião? Oi, doutora, desculpas, eu me perdi aqui, que eu estava procurando os pacientes da esclerose hepatoportal. Ah, tá bom, você não ouviu, né? Não ouvi, desculpas. A evolução. Imagina. Então, Gabizinha. Doutora, pensando nesse uso aí de imunossupressor de asa também há bastante tempo, linfonodomegalia, pensar também em linfoma, enfim, acho que é uma opção. Linfoma, muito bem. Alguém tem alguma outra hipótese?
Você que estava vendo, Marcel, o que você... Eu fiz depois do slide. Eu posso passar, então? Não, só o que você pensou, que você foi chamado na interconsulta, se tinha alguma coisa a mais, além da hipótese da Gabi. Acho que vale a pena, assim, eu também pensaria pelo fato de ele ter um tempo prolongado de uso de imunossupressor, essa característica do linfonodo ser era um linfonodo endurecido, grande, a princípio eu pensaria primeiro em uma doença linfoproliferativa, o linfoma, mas eu acho que pela questão também de epidemiologia em que a gente vive, também por ser um paciente imunossuprimido, a gente deve incluir uma hipótese de uma tuberculose ganglionar também para esse paciente. Agora, vocês estão pensando num linfoma por causa daquele nódulo axilar e aquele edema assimétrico de membros inferiores, né? Uhum. Agora, a ascite e o edema de membro inferior, vocês estão relacionando com a doença linfoproliferativa ou com uma eventual descompensação da hepatopatia de base? Isso. Eu acho que a questão da trombose do membro superior, por ser uma trombose atípica para uma doença hepática, eu pensaria em algo mais por compressão local ou síndrome paraneoplásica, se eu estivesse pensando no linfoma. Em relação ao edema e ascite, eu acho que já seria uma forma de descompensação da doença hepática crônica, tendo que, inclusive, ser realizada pesquisa de uma trombose de veia porta, por exemplo, também como justificativa para uma evolução rápida, já que ele estaria em um estado protrombótico, nenhum paciente hepatopata, acho que também valeria a pena investigar essa parte. Marcel, tem uma pergunta aqui no chat, se ele tinha sorologia para Epstein-Barr lá no começo. Tinha, negativa. Lá de 2015. Ele era negativo para Epstein-Barr e ele tinha tido contato com toxoplasmose e citomegalovírus. Ele tinha IgG positivo com IgM negativo. Posso dar continuidade? Acho que sim. A não ser que alguém tenha alguma outra hipótese. Vamos em frente. Então, em relação às hipóteses, eu tinha agrupado, primeiramente, entre as hipóteses diagnósticas sindrômicas, então, paciente com a síndrome edemigênica, uma síndrome linfoproliferativa. Eu acabei, agora que eu percebi que eu acabei me antecipando, sem falar dos exames laboratoriais, mas ele tinha uma lesão renal aguda e uma síndrome de imunodeficiência decorrente dessa imunossupressão que ele faz por conta do transplante. Como diagnóstico etiológico, tinha aventado as hipóteses de uma disfunção de enxerto, uma descompensação hepática no paciente hepatopata crônico, uma neoplasia, principalmente no caso doença do linfoma, tuberculose e um evento trombótico. Nesse dia da admissão no pronto-socorro, foram solicitados esses exames, foi visto que ele tinha um HB de 10,3, uma linfopenia, uma plaqueta de 119.000, TGO e TGP dentro da normalidade, uma bilirrubina de 1,79, com 0,58 de direta, uma creatinina de 1,7, ureia de 95, eletrólitos normais, AP de 80%, PCR de 11,5, DHL 380, lactato 16 e um ProBNP de 1.202. Foi feita também uma imagem de tomografia de tórax e abdômen para esse paciente. Eu vou passar aqui para vocês os vídeos, primeiramente do parênquima e depois a parte abdominal nas fases arterial e portal. Na tomografia de tórax, ele destaca mais a massa linfonodal, que tinha um conteúdo heterogêneo. Ele relata um conteúdo em bronquíolo do lobo inferior direito, mas confesso que não consegui
ver tão bem, mas sem outras alterações muito significativas de parênquima pulmonar. Na fase arterial, a gente consegue ver que o paciente tem a presença de líquido acítico, um fígado pequeno, de características crônicas, alças intestinais um pouco distendidas, parece que tinha um pouco de espessamento aqui de parede, o enxerto. E na fase portal, que vai dar para a gente ver melhor, aqui está a massa linfonodal. Quando chega no fígado, a gente consegue ver as veias hepáticas, mas ele tem uma trombose de veia porta que se estende da veia porta esquerda até a mesentérica superior. E, além disso, a gente vai ver aqui mais embaixo que ele tem uma hérnia inguinal volumosa com conteúdo intestinal protruso. Aqui. Foi solicitado também o ultrassom desse linfonodo, foi visto que ele tinha, era um tamanho de 4 por 5 mesmo, tinha características, ele era um linfonodo heterogêneo, com fluxo, que lhe dá sugestivo de um aspecto necrótico no seu interior, e foi feito também o ultrassom vascular do membro superior esquerdo. E, como a gente pode ver aqui pelas manobras de compressão, a gente consegue ver a presença de um trombo na veia basílica. Então, os exames complementares, inicialmente, tinha sido feito ultrassom de veia porta, mas que estava vendo ela pérvia. Depois eles complementaram com a tomografia, e aí que descreveu essa massa na região axilar de 10 por 9 por 6, com realce heterogêneo em meio de contraste, algumas áreas hipoatenuantes, podendo corresponder à necrose, atelectasias laminares, veia subclávia pérvia até o filamento ao adentrar na massa, esplenomegalia homogênea e trombose de veia porta que se estende para o ramo esquerdo e veia mesentérica superior, tinge aspecto crônico e um enxerto sem particularidades. E a hérnia que havia também demonstrado para vocês. Ultrassom de membro superior só confirmando trombose no terço proximal da veia basílica. Nesse momento é que a gente foi contactado, e a principal dúvida da equipe do pronto-socorro era em relação à anticoagulação desse paciente, já que eles tinham visto uma trombose com sinais de ser uma trombose recente da veia porta, mas principalmente essa trombose de membro superior esquerdo. Só que vale lembrar que a gente tinha aquela última endoscopia de 2019, em que o paciente tinha uma variz de grosso calibre e 2 de médio, sem red spots que não estavam ligadas. Estava fazendo uso apenas de propanolol. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito da anticoagulação? Eu tinha te perguntado, eu apertei errado aqui, o ápice direito não parece ter lesão naquele pulmão? Aqui. Esquerdo. Aqui, ó. Acho que eu não estou conseguindo pausar. Deixa eu ver. Agora, seria aqui? Sim. Não, eu fiquei com a pergunta, como a gente pensou em TB, se eventualmente... Sim. O laudo que a gente ainda não é o laudo oficial, é a discussão que foi feita pelo pessoal do pronto-socorro, ele só descreveu como atelectasias laminares. Ele fez endoscopia recente ou só tem essa que você falou? Quando ele chegou no pronto-socorro, a última que ele tinha era de 2019. Aí, Marcelo. Você anticoagula, liga primeiro, anticoagula depois, não anticoagula.
Eu acho que assim, ele tem uma característica que é muito relevante, né? Uma trombose de veia porta que se estende para a veia mesentérica superior, né? Então, isso é um dos critérios, trombose aguda. Né? Me parece que é sintomática, inclusive, porque ele descompensou esse abdômen com ascite, né? Que se estende para a veia mesentérica superior, eu anticoagularia, mas anticoagularia depois de ligar as varizes, né? Ou seja, ligaria as varizes, que são de risco hemorrágico, faria posteriormente a anticoagulação. Aquela trombose da basílica, eu acho que é mecânica, é compressiva, né? Embora nas revisões sobre trombose em pacientes hepatopatas crônicos, a gente vê que eles não têm risco só de trombosar o sistema porto-mesentérico. Eles têm risco também de trombose venosa profunda, eles têm risco de TEP, enfim, são pacientes com riscos trombóticos além do sistema porto-mesentérico. Mas naquela axila, aquela maçaroca de gânglio ali, deve estar comprimindo território venoso, ele deve ter feito uma trombose mecânica, por compressão. A preocupação maior, eu acho que é com essa trombose intraabdominal, e aí eu sentaria para discutir anticoagulação e, obviamente, né, a endoscopia atual com ligadura elástica e, na sequência, a anticoagulação para esse paciente. E a anticoagulação poderia ser, né, tanto a tradicional com heparina de baixo peso molecular mais Marevan, ou os anticoagulantes atuais orais, né, que poderia ser, obviamente, né, uma escolha para ele, até talvez mais segura, e aí entre esses orais, eu acho que o dabigatrana seria, né, talvez o melhor para ele, né, porque não tem metabolização hepática, enfim, é só discreção renal, talvez ele fosse melhor conduzido com um anticoagulante oral do grupo da dabigatrana. Também gostaria de só comentar, eu também tenho tido uma experiência em relação à trombose lá no Hospital do Servidor, né? Realmente, a extensão da trombose é um parâmetro importante na tomada de decisão, né? Eu tive há 2 anos atrás um caso bem dramático, também era uma paciente que tinha trombose extensa para mesentérica, e ela acabou evoluindo com isquemia mesentérica, foi acionada a gastro-cirurgia, precisou passar por uma ressecção intestinal e acabou complicando, né, e veio a falecer algum tempo depois, né. Então, realmente, a extensão da trombose, especialmente com acometimento para mesentérica, realmente há uma tendência a sempre se considerar a anticoagulação, tendo esse cuidado realmente de você estratificar o risco da questão de presença de varizes, ligar elas antes para iniciar, mas realmente num caso como esse, eu acho que isso realmente, a tomada de decisão, realmente, a extensão realmente é o que pesa bastante nesse sentido, né? Exato. E uma coisa, Raul, que é interessante, né, sempre que a gente ouve os hepatologistas que trabalham com doença vascular do fígado e trombose, enfim, aquelas perguntas clássicas, né? A trombose, ela é parcial ou ela é completa? Né? Ela é aguda ou ela é crônica? Ela se estende ou não para o sistema mesentérico? E na dependência dessas respostas, né, se ela é parcial, se ela é assintomática, você tende a ter uma conduta expectante, né, porque a resolução espontânea dentro dos próximos 6 meses parece ser uma realidade muito comum nessa população. Se ela é completa ou se ela se estende para o sistema mesentérico, aí a decisão, né, de tratar, ela é bastante relevante nesse momento, né? Então, essas perguntas são sempre importantes, né? É mais ou menos como a doutora Lúcia fala, né? Quando vai tratar o vírus B, a pergunta é cirrótico ou não cirrótico? É HBeAg ou HBeAg negativo? Né? Para tomar decisões aí com a melhor escolha. Aqui no paciente com trombose do sistema porta, eu acho que essas perguntas devem estar sempre no nosso raciocínio naquele momento da decisão. Né? Agora, eu só queria ver, assim, esse gânglio é grandão ali, não é uma maçaroca axilar, tem gânglios mediastínicos, né? A ideia da tuberculose, eu acho que fica menos provável, e o linfoma, não é, deve ser o diagnóstico mais provável para esse paciente, até porque quando a gente olha a tuberculose e gânglio periférico, preferencialmente são os gânglios do pescoço, né? Ele não tem nada aqui, tem um grande axilar, tem mediastinal, né? E aí vem a importância da azatioprina, né?
esse uso prolongado de azatioprina. Voltando só um pouquinho aqui para quando a gente vê o uso prolongado de azatioprina em pacientes com hepatite autoimune, há um tempo atrás, né, lendo um artigo a esse respeito, do cuidado com a imunossupressão desses pacientes, né, o autor daquele artigo dizia, fique atento principalmente para pacientes com 8 ou mais anos de uso de azatioprina. Olhe sempre o hemograma, examine sempre os gânglios periféricos, procure sempre palpar o baço ou identificar no ultrassom um baço novo aumentado de tamanho, né? Porque existe uma associação com a azatioprina e um linfoma que é chamado hepatoesplênico primário, né, de células T, que não é o caso desse paciente, mas aquele linfoma que é tipicamente associado à azatioprina, ele tem um prognóstico extremamente desfavorável, né? A Ivonete teve um caso lá, a gente acompanhou junto com ela um caso na casinha, doutora Lúcia e doutor Eduardo devem lembrar desse caso, que é um linfoma hepatoesplênico de células T, é uma paciente com hepatite autoimune que vinha usando azatioprina já há algum tempo, né? Então, esse cuidado da imunossupressão prolongada, a gente tem que ter, né, essa mensagem muito bem clara e a vigilância, né, no cuidado desses pacientes, no acompanhamento regular, né? Então, queria deixar só reforçado esses aspectos, mas eu acredito mais na possibilidade do linfoma do que na tuberculose. Embora a tuberculose seja um diagnóstico diferencial, e o Marcel colocou muito bem aí os motivos. Doutor Gama, só voltando um pouco na questão da trombose da mesentérica, esse paciente estava com uma queixa recente de diarreia e, a meu ver, na tomo parecia também ter um pouco de alças distendidas. A gente pode atribuir esses sintomas a talvez a manifestação dessa congestão ocasionada por essa trombose? Eu ficaria com medo, né? Eu ficaria com medo, e porque como tem extensão para a veia mesentérica, eu ligaria e depois eu já não esperaria cair o coto, né? Esperar 7, 15 dias para cair coto, eu já pensaria em anticoagular esse paciente. E aí não é bem congestão, né, Marcel? Aí é o sofrimento isquêmico, né? A Carol está na reunião. O que a Carol acha dessa anticoagulação? Então, a orientação é muito isso já que o Gama e o Raul comentaram, né? Tem muita relação não só com a extensão da trombose, então, tromboses universais, não há nenhuma dúvida, né, que essa tem a distensão esplênica mesentérica. Esse é o primeiro ponto, né, são poucas os consensos relacionados à anticoagulação em cirrótico, mas esse é um deles, é a extensão, principalmente quando tem manifestação clínica. E essa diarreia, não há dúvida nenhuma que tem uma associação, no mínimo, com a congestão mesentérica, mas com alto risco do sofrimento, como a doutora Lúcia falou. Então, eu não teria dúvida de anticoagular esse paciente. É claro que existem uma sequência de riscos relacionados, principalmente ao fato que ele ainda vai se submeter, provavelmente, a quimioterapia, né, com essa dúvida aí com linfoma, ainda vai ter que ser abordado, mas com relação ao fígado, para mim, não teria dúvida de anticoagular, não. E qual foi a abordagem da massa, Marcel? Então, primeiramente, a primeira conduta, além desse questionamento da anticoagulação, foi suspenso o diurético, se realizar a hidratação, foi mantida a imunossupressão com azatioprina, tacrolimus e a prednisona. Foi solicitado uma endoscopia e eles acabaram solicitando também um eco por conta do BNP que ele tinha aumentado lá no exame admissional. Solicitaram a avaliação do transplante e foi agendado uma biópsia desse linfonodo que foi programada para hoje pela manhã. Então, ainda lá no pronto-socorro, no final de semana, ele acabou realizando a endoscopia, e na endoscopia ele tinha uma variz de grosso calibre, 2 de médio e 1 de fino, sendo que no terço distal estavam presentes red spots do tipo vergões vermelhos.
Foram feitas retrações cicatriciais compatíveis com tratamento prévio e foram feitas ligaduras com 5 anéis sem intercorrências. Além disso, o paciente tinha sinais de uma gastrite hematematosa de antro moderada. O paciente, ao longo desses dias, ele evoluiu, após as medidas, ele evoluiu com uma queda do HB, mas que se manteve, até o momento, não teve uma queda muito abrupta ao longo dos dias. Mantém uma plaquetopenia, agora estamos de 53 mil, bilirrubinas diminuíram, uma albumina de 2,3. Uma função renal, ele teve essa lesão renal aqui aguda, porque ele acabou ficando, quando ele veio no pronto-socorro, ele ficou 2 ou 3 dias sem uso de imunossupressor. Então, nesse intervalo do dia 16 até o dia 19, ele estava sem imunossupressor, e aí, quando a gente conseguiu retornar o uso e otimizar a hidratação, ele evoluiu com a melhora posterior dessa função renal, como vem se apresentando. As transaminases mantiveram normais, bem como as canaliculares, eletrólitos também, PCR em queda, e o AP também mantendo-se em valores próximos de o INR de 1,1, 1,2. Ele fez a biópsia hoje pela manhã, e a gente está, clinicamente, o paciente não teve intercorrências desde então. Mantém as queixas iniciais, com a melhora da diarreia, na verdade, e melhora do volume urinário, que ele referia a uma diminuição no início da admissão, mas sem outras alterações ou outras intercorrências. Ele está com diarreia ainda, só que melhor. Melhorou. De ontem para hoje, foram 2 episódios só, mas já mais bem formadas. Porque eles se queixavam... Porque assim a gente poderia até suspeitar dele ter perda proteica intestinal também, né? Porque ele tem uma dissociação aí entre a atividade protrombina e INR e o grau de hipoalbuminemia que ele tem, né? Dá a impressão que ele tem mais alguma coisa para fazer essa albumina ficar nesses níveis, que não é só a hepatopatia, né? Exato. Uma pré-albumina, né, a gente conseguiria fazer essa diferenciação, né, da perda intestinal e da perda de sangue. Seria ou uma alfa-1-tripsina, né? Nas fezes. Nas fezes, Agora, engraçado aqui, essa plaqueta de 119 mil e agora 53, será que o que parece reforçar que essa trombose ali, porto-mesentérica, ela é mais aguda, e aí essa plaqueta que ficou mais baixa talvez seja, né, ativação maior da cascata de coagulação e consumo, né, de plaqueta. Né, tem fibrinogênio? Tem fibrinogênio, Gama? Não sei, acho que não. Hoje, para a enfermaria, a gente tem fibrinogênio para ele. Legal. Ele foi para a nossa enfermaria? Foi. Ele saiu de 119 para os 53 mil, né? Doutor, eu achei aqui uma albumina de setembro do ano passado que era 2,8. Já era bem baixo. E aí a biópsia não foi feito nada assim de imediato, uma biópsia de congelação, nada disso, né? Não, doutor. E tiraram o gânglio por inteiro ou tiraram só um taquinho? Não, então, como eu tinha falado com o senhor, a gente está com esse problema para fazer a biópsia de linfonodo, que a cirurgia não tá fazendo, e acaba, o único recurso que está tendo seria pela intervenção. Então, a gente sabe que a gente perde muito quando... Vocês não fazem punção? PAF? Vocês não fazem PAF? Então, eles fizeram a biópsia por punção, né? Fizeram a biópsia excisional. Punção com agulha fina, é bom, né, Caio, para esse faz punção, né? Que pelo menos consegue direcionar se é um linfoma ou se é só um processo inflamatório
Ô, Caio, eu não sei se eu vou falar bobagem, quando é linfoma não Hodgkin, a PAF ela pode trazer bons resultados, porque Então. a doença geralmente ela é difusa no gânglio. Mas quando é linfoma Hodgkin, parece que a PAF não é muito adequada, porque nem todos os focos Na do verdade, linfoma... não É é, verdade? é mais linfoma de baixo grau. Quando é Isso. linfoma de baixo grau, tipo um folicular, grau 1, etc., você não consegue ter tanto parâmetro para diferenciar de um linfonodo reacional. Se for um linfoma de alto grau, aí você consegue direcionar. Mas dependendo, você consegue até fazer um cell block, você fazer um emblocado. Então, além da aspirativa, você aspira também parte do fragmento que você consegue fazer parafina. Então, dependendo, você consegue até direcionar para fazer uma imuno ali no cell block. Perfeito. Se a biópsia está muito difícil para conseguir, acho que a punção aspirativa seria bom. Perfeito, perfeito. Bom, maravilha. Esse é o caso. Prometo trazer atualizações nas próximas reuniões, quando assim que sair o resultado da biópsia. Maravilha. Muito legal, hein? Muito bom. Já foi iniciada a anticoagulação? Não foi iniciada porque a endoscopia foi agora no dia 18. E como ontem a gente teve uma pequena intercorrência que saiu um HB de 6 para ele. A gente até ia pedir uma nova endoscopia achando que ele estivesse sangrando, apesar dele não ter exteriorizado. Só que quando a gente repetiu o HB-HT, tinha sido erro laboratorial. Então, no momento, ele ainda não iniciou, como ele manteve ainda o HB em 8, o de hoje, ainda não foi iniciada a anticoagulação para ele. Em relação aos anticoagulantes orais, até, é claro, a evidência ainda é bastante frágil em si, as séries são muito limitadas, né? Mas outra opção, além do dabigatran, como o Dr. Gama já comentou, a rivaroxabana ou a apixabana também é uma opção até interessante também, né? Se o paciente tiver uma função renal boa, é uma opção também bem interessante, que ele parece também ter pouca metabolização hepática em si também, de qualquer forma. Então, pode ser também uma outra alternativa também em relação ao uso depois adiante dos anticoagulantes orais, né? Só que no caso ele está com essa disfunção, com essa lesão renal, que ainda está melhor, a creatina basal dele é de 0,7, ainda está em 2. Aí dabigatrana seria a droga de escolha. Muito bom. Eu acho que nessa agenda aí que vocês vão fazer, podia reservar um dia só para trazer notícia de casos antigos. Porque tem muitos casos assim, né, que a gente precisa ver os desfechos. A gente faz uma rodada de atualizações. Aliás, Raul, a rivaroxabana, para ele, seria melhor do que a dabigatrana, porque ele está com disfunção renal. Isso. Exatamente. Às vezes o clearance, então, às vezes a tomada de decisão entre essas opções também leva em conta o grau de disfunção renal, né? Também isso é uma variável importante nessa tomada de decisão, né? Então, Fernanda, tu lembra da gente fazer a listazinha para boas notícias, tá? Tem que botar na nossa lista também. Bom. Marcel, você continua o capricho nos slides, hein? O Marcel é 10. Lembra aqueles filmes em preto e branco, não é? Parece um filme preto e branco. Obrigado, doutor. Bom, gente, acho que a gente encerra, né? Foi uma reunião legal. Semana que vem, mesmo bate-canal, bate-hora.